Em vídeo intitulado PT implode em Pernambuco, berço do partido está se distanciando da esquerda, já havíamos tratado da decadência do PT em Pernambuco. Agora, nesse artigo, abordaremos a situação crítica do PT em outro estado nordestino, Alagoas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Ufaratsta, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Imagine o seguinte cenário ecológico escatológico, um covil de parasitas no qual, na falta de um hospedeiro, começam a se parasitar, destruindo a si próprios e ao próprio ambiente. Embora tal paisagem possa parecer a visão que um ecocomunista catastrofista tem no mundo, na verdade ela melhor se aplica ao que aconteceu com o PT de Alagoas. Em vídeo de 14 minutos, de nome Esquema Milionário é descoberto no PT de Alagoas, veiculado no canal do YouTube chamado Jornalismo Investigativo Vadson Cunha, o público é apresentado a mais um esquema de roubalheira do PT na região Nordeste. Para surpresa de zero pessoas lúcidas e sensatas, o Partido dos Traficantes e Corruptos se envolveu em mais um esquema de corrupção. Contudo, o detalhe que difere o referido esquema de corrupção dos demais no qual o PT está envolvido é o fato de que o cofre dilapidado pelo PT no estado de Alagoas não pertencia a um ente federativo ou a uma empresa estatal, pertencia ao próprio PT de Alagoas. Sendo mais claro, trata-se de um esquema de corrupção em que o PT de Alagoas foi a vítima dos próprios petistas alagoanos. Em síntese, ao que tudo indica, o que ocorreu foi que por não ter um hospedeiro para parasitar, os parasitas petistas alagoanos começaram a parasitar o próprio PT de Alagoas, fato que resultou na derrocada da seita satânica vermelha daquele estado nordestino. É fato notório e amplamente conhecido que o fundo partidário é mais uma das excrescências criadas pelo PT. No passado, devido às apurações feitas pela Operação Lava Jato, ficou constatado que as doações partidárias feitas por empresas, em especial para o PT, não eram reflexos de posicionamentos ideológicos, mas o pagamento realizado pelas empresas em favor do PT em troca de favorecimento político e de reserva de mercado. Desmascarada a simbiose nefasta do PT com as empresas parceiras, as empresas no geral não queriam mais ter o nome ligado ao PT. Sabendo desse fato, diante da tendência de decréscimo de doações privadas para o PT, os caciques esquerdistas de Brasília articularam para fazer com que as doações passassem a ser públicas, fato que salvou o PT de diminuir drasticamente de tamanho ou até mesmo de desaparecer. Ocorre que de uns tempos para cá, o dinheiro roubado do povo brasileiro na forma de fundo partidário, o famoso fundão eleitoral, que era enviado ao PT de Alagoas, supostamente teria sido drenado de forma irregular para contas bancárias de caciques partidários petistas alagoanos, que usaram os valores em proveito próprio e direto, sem destinação ou vinculação eleitoral. Como não podia deixar de ser, o valor estimado do desvio está na cifra dos milhões de reais, montante que, na verdade, já virou café pequeno perto dos prejuízos bilionários que o PT vem causando ao Brasil todo o tempo em que o partido esteve no poder. Muito embora a sede do PT de Alagoas tenha sido arrombada pelo menos 7 vezes até a gravação daquela matéria, parece não restar dúvidas de que quem causou o prejuízo financeiro ao PT, partido da imundície, foram os próprios dirigentes partidários petistas. Segundo o Tribunal Regional de Alagoas, o PT não fez prestação de contas do dinheiro público obtido através do fundão eleitoral, nem explicou gastos com atividades partidárias. Sendo assim, o jornalista Vadson Cunha se dirigiu à sede do PT alagoano. Ao chegar de surpresa ao pardieiro, o repórter começou a fazer questionamentos aos presentes, de forma clara e sem rodeios, colocando os coronéis vermelhos de Alagoas contra a parede e deixando-os perplexos e sem respostas. O estrago causado pela elite petista alagoana ao próprio PT é perceptível no vídeo. É possível ver que o repórter Vadson Cunha se surpreende com o descaso, o mau gosto, a feiura do local que abriga a sede do PT em Alagoas. Mesmo recebendo milhões de reais, o PT mostra-se incapaz de fazer uma sede partidária organizada, esteticamente aceitável, acolhedora. Pelo contrário, a sede do PT mostra ser mais decadente que um diretóriozinho acadêmico mequetrefe, gerido por marxistas idiotas numa universidade federal qualquer. Tanto é que na sede do PT de Alagoas, os petistas precisaram dar entrevistas em mesas e cadeiras de plástico, tal qual fariam se estivessem jogando dominó numa associação de moradores de bairro, que não recebe R$1 de ajuda de dinheiro público. Ao se atentar aos detalhes da filmagem, vemos no vídeo um ambiente cafona, com pessoas igualmente cafonas. Nele, uma das paredes está com o reboco caindo devido a um problema de infiltração negligenciado. Observa-se que o piso só não fica molhado e encharcado devido a um balde no chão. O referido ambiente é a recepção do partido, onde a ralé petista é recebida com biscoito de maisena e cafezinho, supostamente frio, servido numa garrafa velha e sem tampa. Pode-se dizer que a descrição anterior caracteriza o melhor cenário que o PT pode criar para os próprios petistas, gerando milhões de reais. Se o PT de Alagoas, gerindo valores milionários, é incapaz de fazer algo decente para os próprios apoiadores e membros, por qual razão faria, conseguiria ou estaria disposto a fazer algo melhor para o povo iludido e enganado? O PT é só banditismo e decadência, e o PT de Alagoas é o retrato nu e cru disso.
Muito embora a sede do PT se encontre no estado deletério anteriormente descrito, a reportagem apurou que o escritório de advocacia que prestava os serviços de consultoria ao PT de Alagoas ia muito bem financeiramente, situado num prédio de luxo de um bairro nobre de Maceió. Tal fato se dava, majoritariamente, porque o PT de Alagoas pagou, com dinheiro do fundo partidário, valores da ordem de R$500 mil pelos serviços de consultoria advocatícia prestados pelo referido escritório à sigla vermelha. Todavia, o fato do tal escritório pertencer ao advogado Guilherme Barbosa, filho do então presidente do PT de Alagoas, Ricardo Barbosa, pareceu ser apenas um detalhe diminuto, uma mera coincidência no momento de contratação do mesmo. Nem o então presidente do PT de Alagoas, Ricardo Barbosa, aliado e discípulo de Lula, e nem o filho dele, o advogado Guilherme Barbosa, quiseram falar sobre o assunto na ocasião. Os absurdos não param por aí. O que não falta são exemplos de sangria que os petistas fizeram no próprio PT. Cita-se, por exemplo, que foram mais de R$500 mil destinados a uma gráfica vizinha da CUT, que pertencia a um cacique petista. Outros R$300 mil destinados ao Instituto de Pesquisa cujo dono era o próprio tesoureiro do PT de Alagoas. Numa tentativa de camuflar as contas reprovadas junto aos órgãos fiscalizadores, os petistas alagoanos começaram a tentar de tudo. Numa tentativa desesperada de vai que cola, tentaram apresentar contas de sindicatos amigos como se fossem contas do Partido dos Traficantes. Inclusive, incluíram até coroa de flores para defuntos na prestação de contas apresentada. Não obstante o desfalque milionário no valor do fundão eleitoral, após as eleições internas, a antiga gestão petista também passou para a nova gestão petista alagoana uma multa eleitoral de mais de R$1 milhão, que foi dividida em 60 parcelas, fato que felizmente vem inviabilizando a atuação do PT em Alagoas. Não podemos descartar a hipótese de que se a nova gestão petista pudesse, culparia Bolsonaro pelos problemas criados pelas antigas gestões petistas, assim como eles fazem a nível federal. Como não podem proceder de tal forma, os sucessores petistas agora estão passando PIDs na forma de livro de ouro, uma ferramenta usada para arrecadar doações voluntárias entre filiados e simpatizantes, para tentar mitigar a situação deixada pelos antecessores petistas que raparam o tacho. Do ponto de vista libertário, o livro de ouro trata-se de uma solução perfeitamente válida, uma vez que é voluntária e não obriga ou agride ninguém, diferentemente do chamado fundão eleitoral, mais uma das crias monstruosas paridas pelo PT para salvar o próprio PT. Consta que naquele estado, o dito partido que se coloca como a solução para o país está devendo aluguel, água, energia e até o INSS e o FGTS dos funcionários, além de outras obrigações. Tudo isso enquanto altos salários eram pagos aos antigos dirigentes. Os petistas alagoanos arruinaram o PT de Alagoas. Ali, o PT que nada produz e em tudo precisa do roubo estatal para se manter, não tem recursos em caixa, sequer para despesas básicas. Tal recorte é apenas uma prévia, uma maquete, um protótipo do que Lula e a esquerda vêm fazendo contra o Brasil ao longo do tempo. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!